Nesta edição da TV Nossa Justiça, vamos abordar um tema da maior significação para o bom entendimento dos processos judiciais que se passam em torno dos grandes interesses das organizações em face do Poder Judiciário. Que tipo de decisão o Poder Judiciário, ou seja, juízes e tribunais, tomam a respeito de casos de tamanha significação financeira, pecuniária, enfim. Nosso convidado é o Dr. Antônio de Oliveira Tavares Pais, advogado no Rio de Janeiro, profissional de larga experiência nesse ambiente empresarial, que conhece bem os assuntos que se passam, como se passam na justiça brasileira. Aqui está o Dr. Antônio, que veio colaborar conosco no sentido de trazer esses esclarecimentos que, a meu ver, são de alta significância para esclarecimento público também. Então, Dr. Antônio, nós estamos aí agora, no dia propriamente de um julgamento que se passa no Supremo Tribunal Federal em torno da questão dos juros que decorreriam dos planos Verão, Bresser, Collor 1, Collor 2, e que está por ser decidido no tribunal e que afeta diretamente aqueles poupadores lá dos anos 1990, os poupadores das famosas cadernetas de poupança. Qual é a sua visão a respeito desses assuntos que estão hoje sob discussão no Supremo Tribunal Federal? Os expurgos inflacionários que foi assim chamado, essa interferência do poder na determinação dos índices de correção monetária, na época foram chamados de expurgos inflacionários. Os expurgos inflacionários não eram nada mais, nada menos do que a manipulação feita pelo poder público dos valores que iam compor a desvalorização da moeda. E na época havia uma inflação galopante que era medida em termos de 40%, 70% ao mês em alguns casos. Até 80%? Até 80%. Então acontece que se o governo admitisse que estava com uma inflação desse tamanho, disparava definitivamente o custo de vida. Mas o custo de vida sempre foi medido com base nesses valores, nesses índices altos. Porque o que rege o mercado, o índice do custo de vida, é o que rege, são as regras do mercado. E as regras do mercado não tem jeito do governo fixar uma lei modificando. Toda vez que fixa uma lei para mudar, fez isso nos diversos planos e nunca deu certo. Mas no seu entendimento, essa modificação que o governo determinou fosse feita naquela oportunidade e que agora é objeto desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, tinha por objetivo proteger algum interesse específico de alguém ou de alguma organização? O interesse do governo na época era um interesse político de não deixar, de impedir que os índices de inflação fossem altos. Porque os índices de inflação sendo altos, o governo fica numa posição política vulnerável. Mas acontece o seguinte, é que isso vai acumulando, esses índices foram se acumulando e criou-se no país uma cultura desses índices. De vez em quando a gente vê isso aí acontecendo, por exemplo, na Argentina, a inflação é de 30%, eles dizem que é de 10%. Nos dias atuais, atuais. Então, a Venezuela está com um problema de inflação que não sai o mesmo valor. Quer dizer, o poder público acha que tem poder suficiente para manipular os índices, mas não tem esse poder. Porque o que regula o custo de vida, o que regula a inflação, isso é uma questão econômica. Eu não estou querendo opinar sobre uma questão econômica, mas o que regula é o mercado. E o mercado não pode ser disciplinado pelo governo. Mas quando você diz que o governo não tem esse poder, ele não tem poder em relação a que a lei... Ele não tem o poder de modificar o valor real dos índices. Que não obstante ele modifica. Ele mascara.
E vai mascarando, 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 e acontece o seguinte, nos anos 90 e 80 especialmente, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, houve uma felicidade muito grande no que diz respeito ao Poder Judiciário, que os ministros que compunham a corte naquela época eram pessoas competentíssimas. E foram os ministros do STJ que descobriram essa manipulação dos índices chamada de expurgos inflacionários. Foi o Poder Judiciário, foi o STJ quem detectou a existência dessa manipulação e foi gradativamente consertando isso. Tanto é que esses expurgos inflacionários estão todos medidos no manual de cálculos do Poder Judiciário Federal, e todos os índices, os reais índices de inflação estão lá, todos eles disciplinados. Então, quando se busca lá no manual de cálculo da Justiça Federal, você encontra lá os índices de cálculo. Por que tem 42%, que tem 20 e tanto, 15%? Não sei, eu não saberia dizer aqui de cor. Mas por quê? Estão todos lá. Isso foi fruto de decisões judiciais, decisões importantíssimas. E veja bem, essas decisões foram todas elas proferidas em defesa das pessoas que estavam, na época, sofrendo as consequências dos planos Collor. O plano Collor, por exemplo, bloqueou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo. Era limitado a 50 mil cruzeiros novos, se não me engano, qual era a expressão. Por uma questão de justiça e de equidade, ele teria que devolver pelo menos o dinheiro com a correção correção monetária que realmente espelhasse a perda do poder aquisitivo da moeda naquele período. Como tudo foi manipulado, os índices de correção foram manipulados, o próprio índice que o governo criou na época, se baseou o plano Collor nesse índice. Quando o governo devolvia o dinheiro, às vezes devolvendo por ordem judicial, ele devolvia menos do que ele tinha tirado. Já devolvia com essa defasagem. Já devolvia com uma defasagem. E acontece o seguinte, como continuava a haver expurgo, essa defasagem ia crescendo. E é isso que está acontecendo com as cadernetas de poupança. Olha que situação interessante. Quem poupa em caderneta de poupança são as pessoas mais pobres, mais humildes. A caderneta de poupança, na grande maioria mesmo, é do povo. É povão. Do povo. E acontece o seguinte, esse povo, o dinheiro desse povo é que foi surripiado, entendeu? Saiu do poder, saiu da conta do poupador pobre e foi ou para os cofres do poder do governo, ou foi para os cofres do banqueiro. Agora, Tavares, me explica uma particularidade. Diante desse contexto que se formou, a quem beneficia efetivamente hoje uma decisão, por exemplo, favorável à nulidade do que o governo fez lá atrás? Ou seja, suponhamos que o Supremo, neste julgamento, diga assim, não podem prevalecer aqueles índices que o governo impôs naquele momento. Isto traria prejuízo, em tese, a quem? Ao povão ou às grandes organizações que teriam que retornar esse dinheiro aos poupadores? Num primeiro momento, parece que se o governo declarar a inconstitucionalidade dos planos, o que pode acontecer, ele não precisa declarar a inconstitucionalidade dos planos todos, basta declarar a inconstitucionalidade dessa manipulação dos juros, entendeu? Então, e isso já vem sendo feito de uma maneira habitual. Mas com relação especificamente à caderneta de poupança, julgou-se num determinado momento que os índices não poderiam ser os mesmos índices da correção monetária. Eu não consigo entender por que corrige uma coisa. Por exemplo, por que corrige os tributos
que nós pagamos, que às vezes no dia a dia da advocacia você tem os executados, os contribuintes que estão em falta com alguma coisa, são cobrados pela taxa Selic. A taxa Selic não tem manipulação. Porque ela beneficia o governo. Agora, a caderneta de poupança tem manipulação. Não tem hoje, mas teve lá atrás. Entendeu? E esse volume todo que está sendo espalhafatosamente de, não, são 180 bilhões ou 600 bilhões, já chegou, a especulação já chegou a 900. Eu não sei a quem isso beneficia, eu só acho o seguinte: isso é dinheiro que tinha que estar na caderneta do poupador e que não está. Seja o banco que não botou, seja o poder público que mandou o banco não botar o dinheiro, através da manipulação que foi feita nos índices, algum desses aí, ou o banco ou o governo vai ter que pagar. Quem não pode perder é o poupador, porque o poupador tinha um contrato pela correção monetária. Monetária, só para terminar, a correção monetária parcial não é correção monetária, entendeu? É uma forma que o poder público tem de tirar do dinheiro do poupador uma parcela dele. Pelo que eu tenho visto do noticiário atual, dos jornais e televisões, o que os banqueiros, de um modo geral, alegam é que há um risco do sistema financeiro nacional se prejudicar diante desse problema, dando origem a quebras de bancos e tudo mais. Você vê essa possibilidade ou este dinheiro é muito pouco para chegar a esses efeitos? Eu não teria a menor condição de responder isso, porque eu não sei os montantes corretos. Nisso aí existe um exagero, sempre existe, quando qualquer discussão em torno de planos financeiros, existe, olha a possibilidade de quebrar, vai dar um valor extraordinário, não sei o quê. As pessoas só se esquecem de dizer que se o prejuízo, o valor que teria que ser pago, se o valor é muito alto, é porque a perda do outro lado foi muito alta. Entendeu? O poupador, esse tem 180 bilhões para pagar, vamos dizer que seja isso. Se tem 180, tem. Mas quem é que... Esse dinheiro é de onde? De onde ele saiu? Esse dinheiro foi um dinheiro que não entrou na conta do poupador. Ficou onde? Ficou com o banqueiro? Ficou com o governo? Isso não é problema para ser resolvido. Eu acho que o problema sério e o problema que precisa ser resolvido é o problema do poupador. Esse não pode ser enrolado, porque ele foi garantido. Ele vai ser... Agora, mais uma vez ele vai pagar a conta, se for... Mas pelo decurso do tempo em que essas coisas se deram, muitos desses poupadores já nem existem mais. Né? Isso é muito comum. Já está muito em termos de espólio, de famílias. Isso é muito comum. As ações de desapropriação, por exemplo, que duram aí 50 anos. Eu conheço um caso que durou 58 anos. E esse tema já se liga, portanto, àquela famosa história da lentidão da justiça brasileira. Tudo vai sendo debitado a isso aí, mas alguém paga essa conta. Quem é que paga a conta? Nesse caso, especificamente, quem paga a conta é o poupador. É a parte mais fraca. É complicada essa situação da justiça no país, no que diz respeito a essas questões que envolvem grandes interesses, né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de vir ao nosso programa para prestar esclarecimentos, que eu estou certo que serão de grande utilidade. Muito obrigado. Eu também agradeço o seu convite, que me proporcionou uma oportunidade de expor minimamente uma versão não oficial, uma versão de pessoa que não está interessada na solução do problema lá, mas que apenas vive, eventualmente, no dia a dia da advocacia, vive esse tipo de problema. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima.